Você acompanha na tela do SBT Rio a mega operação contra o roubo de cargas que deixa um suspeito morto e 5 presos. Atenção! Um empresário foi detido, preso em casa, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele é acusado de ser um dos principais receptadores do bando. Sim, tinha carga roubada e quem comprava era um empresário da zona sul. A investigação apontou isso e levou o empresário à prisão. Daqui a pouco você vai ver a reportagem completa. Solta a buzina que a gente está chegando com muita informação. Credibilidade, jornalismo na veia, aquele que você confia. Simbora que tem muito mais. 24 horas de terror em São Gonçalo, tiroteios em diferentes pontos da cidade, deixam um morto e 10 feridos. Um dos baleados é um policial militar que conseguiu dirigir ferido até o pronto-socorro. A nossa equipe de reportagem, Caio Alex, acompanhou todas essas histórias e vai te contar. E a gente te conta ainda. A polícia procura suspeito de matar homem na frente da família na Gardênia Azul. Tudo aconteceu depois de uma briga de trânsito. O homem foi morto na frente das filhas adolescentes. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso. Ele deve ser enterrado ainda hoje. E tem material exclusivo. Exclusivo você só tem no SBT Rio. Miliciano, tá aí as imagens. Olha só, sobe o som, Jesus. Essas imagens aí, ó, são exclusivas do momento da prisão. Prisão do miliciano que comandava grupo de extermínio na Baixada Fluminense. Ele foi preso pela Draco, todos os detalhes sobre o bandido, sobre o criminoso e também as imagens completas dessa operação, a chegada dos policiais civis na casa do suspeito. Você tem nessa edição do SBT Rio, tá ficando pronto e a gente te mostra. Vou te dar um recadinho aqui na câmera do tio Chico, tá? Agora, o recadinho é para você. Olha só, moradores do Meier denunciam que o restaurante popular escritor Josué de Castro está completamente abandonado, sabe há quanto tempo? Há quase 3 anos. O local chegou a servir 3.000 almoços a R$1 e hoje se tornou, sabe o quê? Um criadouro de mosquito da dengue, um lugar para bandido ficar deitado, usuário de crack. O repórter Fábio Barreto foi até lá e encontrou um verdadeiro lixão a céu aberto. Rodou. Lixo, muito lixo. Descomprometimento com o povo. Um prédio público corroído pela ação do descaso e pela ingerência política. Aqui, no passado, na rua 24 de Maio, no Meier, funcionava o restaurante popular escritor Josué de Castro. Hoje, no presente, o cenário é de tristeza. Esse morador vizinho ao local lembra os bons momentos em que frequentava o refeitório e lamenta a realidade atual. Foi muita pena ter acabado isso, porque muita gente começou a não poder comer nada, porque R$1, né? Entendeu? O mau cheiro aqui é muito grande, quase que insuportável. Esse espaço foi inaugurado há cerca de 10 anos e há pelo menos há 3 está assim completamente abandonado, degradado, esquecido, se deteriorando pela falta de comprometimento das autoridades. Pelo menos por enquanto não há nenhuma programação por parte do governo para que o restaurante possa ser reformado, reaberto. E pior, os moradores do Meier ainda reclamam, denunciam que todo esse terreno tem sido invadido diariamente por moradores de rua. E como se não bastasse, ladrões também vandalizam o espaço. Roubam tudo que podem. Inclusive todo o maquinário, toda a estrutura do restaurante foi levada pelos criminosos. É dinheiro público jogado fora, dinheiro público desperdiçado. É imposto que se transformou em entulho. Essas fotos de uma época saborosa mostram como era o restaurante. O cardápio, preparado por nutricionistas, produzia refeições de qualidade, atraindo não somente os mais pobres, mas também a população local e trabalhadores. Até a caixa d'água foi transformada em depósito de lixo. E o mais impressionante é que o lugar não tem a menor proteção. Qualquer um entra aqui, seja de dia, de noite, o portão está assim, completamente aberto, não tem cadeado, não tem vigilância, não tem absolutamente nada que proteja ou que segure o lugar dos invasores. E quando a gente entra aqui, o que a gente percebe é um ambiente ainda mais infecto, completamente insalubre, entregue não só ao abandono, mas como também ao lixo, que se prolifera também aqui do lado de dentro. E os moradores aqui, os vizinhos da região, reclamam que o lugar, como se não bastasse todas as denúncias já feitas, também serve de criadouros para os mosquitos da dengue. E até o encanamento foi quebrado por vândalos. A água potável jorra pela calçada
sendo desperdiçada sem qualquer reação do poder público. E no momento em que a nossa equipe de reportagem denunciava o abandono, pelo menos uma boa notícia. A Conlurb, depois de inúmeros apelos dos vizinhos, veio ao local, contrariando a sua posição inicial de que não poderia entrar no terreno do restaurante por se tratar de um espaço do governo do estado e não do município, do qual a Conlurb serve. Menos mal para os moradores. Graças a Deus já estão limpando aí, a Conlurb está limpando, entendeu? Pelo menos problema de dengue, de rato, de sujeira, já teve uma melhoria já bem significante. O governo do estado diz que não recebeu da gestão anterior um relatório com os restaurantes populares que estariam aptos para serem extintos ou geridos em conjunto com outros órgãos e que, por isso, ainda está realizando diagnósticos para avaliar e definir as estratégias. Olha, gente, é importante a gente frisar aqui que qualquer projeto de um governo que fique marcado por um governo não pode ser estigmatizado a ponto de que entrar um outro governo vai acabar. Por que eu estou falando isso? Porque, vamos ser bem justos aqui, isso daí gostando ou não, é um projeto que ficou muito marcado pelo governo Garotinho. E simplesmente o governo de Sérgio Cabral, o governo do Pezão, que vieram sucessivamente depois, simplesmente abandonaram esse projeto. Abandonaram um projeto que eu mesmo fiz reportagem, eu fiz reportagem com o Claude Trogot, o chefe conhecido francês, fazendo projetos, cozinhando lá dentro do restaurante, pessoas que comiam a R$1, pessoas que vivem na margem da miséria, que comiam com dignidade. Então, independentemente da causa política da história, do que ficou marcado, vamos supor, se ao PP tivesse sido um bom projeto, que foi um absurdo total, a gente defenderia mesmo que entrasse outro e ficaria marcado pelo governo do seu Sérgio Cabral. Mas a gente não pode politizar projetos que dão certo. A gente não pode virar, mesmo que fique marcado, é uma coisa boa, teria que ter uma continuidade. O que aconteceu com os restaurantes populares, seja o do centro, que foi o último a ser abandonado, porque estava na cara do gol, porque todo mundo via, a gente não pode deixar um programa como esse acabar dessa forma, ainda mais que o Fábio Barreto mostrou. É dinheiro público que acabou virando lixão, acaba não tendo fiscalização. Olha a situação desse troço, embaixo desse teto, muito pobre, muito miserável, matou a sua fome. Professor Lier está aqui com a gente. É exatamente isso. Aqui no Brasil, a gente tem um ranço de preconceito até com a causa política. Não importa se o político foi bom, mas se teve um projeto com pessoas pensantes que acabou matando a fome de centenas de pessoas, se foi investido um dinheiro daquele, um dinheiro de imposto para ali, por que não dar continuidade se o Sérgio Cabral abandonou o projeto do restaurante popular? A gente já vem falando isso há muito tempo. O que tem agora é que ainda tem o perigo de se passar doença para os outros. Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, nossos telespectadores. De fato, você tem razão, né? A gente sabe que a descontinuidade dos programas de governo é uma das principais características da política brasileira. Independente, Isabelle, da qualidade daquilo que foi feito, o governante subsequente quase sempre abandona as realizações do governante anterior. E aí é mais custo, acaba fazendo até um projeto parecido, porque é popular, mas vou gastar e vou botar a minha marca. Fica mais caro para a gente, não tem continuidade. Às vezes não faz, mas eu queria destacar duas outras questões aqui, nessa matéria que acaba de ser apresentada. Além desse problema que é gravíssimo, nós temos ali, primeiro, quantas e quantas vezes nós já falamos aqui, por exemplo, em água que não tem em várias localidades do Rio de Janeiro e ali a gente vê a água jorrando. Quantas vezes a gente já denunciou aqui, por exemplo, as questões relativas ao mosquito da dengue que ali está se proliferando? Quantas vezes a gente já denunciou aqui no nosso programa questões relativas, por exemplo, a usuários de crack e outros entorpecentes que ali estão também se acumulando? Não é só o abandono. O abandono que acaba gerando outros problemas de segurança, saúde, mas principalmente nesse ponto tocante, vendo as imagens do arquivo aí, como as pessoas... A questão social, gente, a questão de você ver o pobre comer, mesmo no seu maior desespero, quando está procurando emprego. Eu lembro de pessoas que procuravam emprego no centro do Rio de Janeiro na fila. Hoje, olha só isso, olha só a tristeza que é, a questão social principalmente, né? Atenção, a cúpula da Polícia Militar passou os últimos 10 dias na Europa. A viagem tinha como objetivo visitar fabricantes de armamentos não letais, mas parece que se tornou, na verdade, um tour romântico para casais. Veja.
A comitiva viajou à França e Alemanha, chefiada pelo próprio secretário da Polícia Militar, o coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, além de 3 tenentes-coronéis. A surpresa foi a presença das esposas deles, como noticiou o jornal Extra. Pelas redes sociais, as fotos não mostram o objetivo oficial da ida à Europa, mas fotos apaixonadas brinde pontos turísticos. As imagens foram postadas por Marcela Reis, mulher do tenente-coronel Vitor Serra, da Diretoria de Armamento. Em uma delas, o casal aparece se beijando na Torre Eiffel. Vitor Serra foi nomeado diretor em janeiro deste ano. Em 2014, ele chegou a ser acusado de jogar ácido na ex-esposa Patrícia Serra, também policial, mas acabou inocentado e promovido. Em outra foto do tour internacional, Marcela Reis e a esposa do tenente-coronel Alexandre Bonzieri, também da Diretoria de Armamento, brindam com canecas de cerveja. Os 10 dias dos policiais na Europa foram pagos com dinheiro público, mas a corporação alega que os custos com as esposas ficaram a cargo dos servidores. A Polícia Militar ainda tem mais 3 viagens internacionais marcadas em breve e a Europa é novamente o destino. Outra viagem que recentemente gerou polêmica foi do governador Wilson Witzel a Angra dos Reis. Após um voo de helicóptero em operação policial, ele aproveitou o fim de semana com a família em um hotel de luxo, onde as diárias mais baratas custam R$ 1.600. Nesta foto, ele aparece comendo pratos requintados com o prefeito de Angra, Fernando Jordão. Witzel inicialmente disse que havia recebido uma cortesia do hotel, depois mudou a versão e garantiu que pagou tudo do próprio bolso. Primeiro, são vários pontos que a gente tem que destacar. É o seguinte, já não caiu bem no passado, não poderia cair bem no futuro, no presente. Então, meu pai do céu, que a gente está vivendo, né? 2 coisas. É preciso tanta gente de patente alta, bigode grosso, viajar para a Europa, né? Com dinheiro público. Não estou nem falando das esposas que pagaram e tudo mais. Se meu marido for fazer uma viagem, eu quiser viajar, o Diego me liberar e eu pagar com meu custo, beleza, entendeu? Eu vou por minha conta, né? Agora, eu estou falando, é necessário tanta patente alta, bigode grosso ir até a Europa para ver? Ah, tá, precisa de todo mundo estar lá, beleza, Isabelle. Agora, já experimentou quantas vezes? Pergunta aí se você trabalha com alguém ou conhece alguém que trabalha no setor corporativo. Se você tem intenção, principalmente com dinheiro público, principalmente com a força que é do montante, você ter, não é professor, é importante, professor, você ter alguém que tem interesse em comprar essa arma não letal, os caras vêm correndo para cá. Existiria necessidade de ir para a Europa, gente? E eu vou te dizer mais, Isabelle, tem uma questão muito complicada aí, né? Porque você vê que várias fotos são fotos diurnas. Então, independente dessa necessidade, em que horas, né, a que horas do dia esses profissionais da Polícia Militar foram tratar com esses vendedores de armamento? É porque nós vimos ali, as fotos são ao longo do dia. Eles estavam passeando ao longo do dia, tirando foto na Torre Eiffel, no Arco do Triunfo, lugares maravilhosos que todos nós gostamos de visitar, evidentemente. Mas jamais isso pode ser feito, Isabelle, com dinheiro público. E digo mais, não era sequer para as esposas estarem ali, mesmo que pagando do próprio bolso. Sabe por quê? Por quê? Porque eles foram ali trabalhar. Eles não foram ali se divertir. Se eles querem passear com as esposas em Paris, que no seu período de férias possam fazê-lo tranquilamente, arcando com os próprios custos e não com dinheiro público, porque isso, mais uma vez, vai lembrando aquelas farras do passado. Você lembra, Isabelle? A do guardanapo? A farra dos guardanapos e outras tantas, né, que levaram o Rio de Janeiro a estar na situação em que, infelizmente, o Estado se encontra. 11h51, mais conhecido como 10 para o meio-dia quase. Você vai ver material exclusivo aqui no SBT Rio. Sobe o som, Jesus, por favor. Anda lá, vai. Você está vendo aí, ó, as imagens, um miliciano, é o momento da prisão de um miliciano que, segundo a polícia, comandava um grupo de extermínio da Baixada Fluminense. Ele foi preso pela Draco. Todos os detalhes sobre essa prisão, o que aconteceu, você vai ter daqui a pouquinho aqui no SBT Rio. Esse é o momento exato da prisão, tá? Daqui a pouco a gente te mostra. E você vai ver agora a mega operação contra o roubo de cargas deixa um suspeito morto e 5 presos. Um empresário foi preso em casa na Zona Sul.
Segundo as investigações apontam, você vai ver aí, ó, nas imagens, ele é acusado de ser um dos principais receptadores do bando. Esse é o momento em que os policiais civis chegam à casa para fazer essa prisão. Se eu não me engano, foi em Laranjeiras? Foi isso? Laranjeiras. Daqui a pouco a gente vai te mostrar essa mega operação e também vai te mostrar o momento da prisão desse empresário, morador da Zona Sul, mas que, segundo a polícia, colaborava e muito para o roubo de cargas, tá? Agora eu vou ao vivo com o Caio Alex, tem informação. Olha só, gente, hoje pela manhã um policial militar, numa tentativa de assalto, foi baleado, dirigiu até o hospital mesmo baleado. Nas últimas 24 horas, mais de 10 pessoas foram baleadas. Caio Alex está em frente ao pronto-socorro de São Gonçalo. É óbvio, Caio, que a gente sabe da situação da violência que existe em São Gonçalo, mas a gente foi fazer um levantamento nas últimas 24 horas, o bicho pegou de todas as formas por aí, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Ainda vou falar melhor. Nas últimas 15 horas, o número de baleados foi de 12 pessoas. Para você ter uma ideia, uma dessas vítimas acabou morrendo. Agora, esse policial militar seguia para o trabalho dele na manhã de hoje. Ele que é lotado na UPP dos Tabajaras. Quando passava por uma localidade aqui em São Gonçalo, acabou sendo atacado por bandidos fortemente armados. Esse policial não estava armado, mesmo assim os bandidos atiraram. Ele conseguiu vir dirigindo, Isabelle Benito, até aqui a porta do pronto-socorro de São Gonçalo, onde veio buscar ajuda. Ele foi identificado como o soldado Fábio da Silva. Levou um tiro na região lombar e o outro no braço. Foi socorrido, foi operado, a cirurgia acabou agora há pouco. Ele está lúcido, tá? O pessoal da P2, da Polícia Militar, já esteve aqui. Esses policiais, nesse exato momento, vão fazer uma verdadeira varredura ali na localidade do Engenho Pequeno, onde ele foi baleado, para tentar encontrar câmeras de segurança que possam ser passadas para a Polícia Civil para ajudar na identificação desses bandidos. Além desse policial, outras 2 pessoas deram entradas baleadas entre 1h da manhã até as 6h38 da manhã de hoje, aqui no hospital, aqui no pronto-socorro de São Gonçalo. Ainda na madrugada, outras 4 pessoas baleadas deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres. Foram medicadas e algumas ainda permanecem internadas. E se a gente for pegar esse parâmetro, levando para a tarde de domingo, claro que esse número acaba subindo, porque mais 4 jovens com idades entre 18 e 24 anos deram entrada baleados no Hospital Estadual Alberto Torres. Eles que são moradores ali da Vila 3, esses rapazes estavam parados na rua quando um carro suspeito passou e atirou contra todo mundo. 2 jovens foram socorridos por populares, outros 2 foram levados por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e um rapaz acabou morrendo no local. Nesse caso, está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. O que chama atenção é essa onda de violência no intervalo, Isabelle Benito, de 15 horas. Foram muitas pessoas baleadas aqui nessa região que vem sofrendo com a violência da guerra de facções rivais e também da guerra de bandidos aí pelo controle do tráfico de drogas na região. É com você, Isabelle. Ô, Caio, então, assim, para quem está assistindo o SBT Rio, às vezes a gente hoje pela manhã, aqui eu, Débora, o Gustavo, o Humberto não estava lá na redação, mas a gente estava conversando, exatamente que a gente começou a pensar, São Gonçalo, caraca, a guerra do tráfico, mas não é só a guerra do tráfico que amedronta o pessoal da região por ali, não. Você tem, a potencialidade, não sei se essa é a palavra, se estou falando certo, aí me ajuda aí em cima, Navimãe, mas de você tomar um tiro morando ou percorrendo essa região enorme. Não é só uma questão pontual. Está Jardim Catarina com o Salgueiro, a disputa de 2N, que matou Schumacher, que matou não sei quem, que não sei... Não é só isso. Não é algo pontual que a gente está vendo em São Gonçalo, meu povo. O que a gente está vendo em São Gonçalo, eu sei que existem outras áreas de bandeira vermelha, ferida aberta aqui no Rio de Janeiro, mas o que a gente vê em São Gonçalo é que o ser humano sai de casa, ele pode ser baleado no meio de uma guerra, ele pode ser baleado porque alguém tretou com alguém e resolve na base do tiro, como a gente viu, onde mais pessoas foram baleadas, passou o carro, passou atirando. E a gente pode ver também no policial militar. Está aí a imagem. O policial militar que devia estar indo a caminho do trabalho, seja o que for, numa tentativa de assalto, ele é alvejado e dirige, mesmo ferido, até o hospital. Ô, Caio, a gente vê as imagens de um carro ali, bota as imagens de novo. Essa é a imagem do carro do policial, isso que a gente está vendo agora?
É verdade, Isabela. Esse carro é do policial. Ele conseguiu vir dirigindo até aqui para buscar atendimento no hospital. Agora, o que chama a atenção, Isabela, a gente está falando do estado do Rio de Janeiro, onde nós temos 92 municípios, ok? Hoje eu já estive em Queimados, passei por Belfor Roxo fazendo matérias. Chama a atenção, é de um intervalo de 15 horas, em um único município que está vivendo uma guerra diária, você ter 12 pessoas baleadas, sendo que uma morreu. E os dois principais hospitais aqui na região receberam um grande número de pessoas buscando atendimento. Para que você tenha uma ideia, uma mulher que passava pela BR-101 também foi baleada justamente em São Gonçalo, naquela região onde a gente falta o quê? Policiamento, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. E outros locais não foi em área somente de conflito entre bandido e bandido. Foram áreas onde houve também a tentativa de assalto, que essas pessoas foram vítimas aí da criminalidade ou foram atacadas a tiros aqui. O que chama atenção, que a população de São Gonçalo vem pedindo, é mais segurança. Não adianta só colocar viaturas depois, né, que houve o tiroteio, que alguém foi baleado. Essa viatura tem que ser uma ação ostensiva de combate ao crime organizado. O que não dá para ver é a bandidagem crescendo a cada dia, são criminosos se enfrentando, a população sendo baleada ou morrendo e ninguém fazendo nada, Isabela e Benito. Isso é que chama atenção. Agora, doutor Marcos Amin, boa tarde, chegando aqui com a gente, segunda-feira, dia dele. Doutor Marcos, em São Gonçalo, a gente já falou dessa guerra ultimamente, mas essas últimas 15 horas, onde mais de 11 pessoas foram baleadas, sendo que uma morreu, a gente está falando de uma área hoje extremamente crítica, não só por briga de criminosos. Os criminosos estão guerreando ali, estão em guerra ali por disputa de território, mas aquilo que mais preocupa a população, no caso, vou pegar como exemplo a mulher que foi baleada num arrastão ali na BR, e o policial que está numa tentativa, está na rua, indo para o trabalho, seja que for, dirige o seu carro até o hospital, porque também foi baleado numa tentativa de assalto. Existe a guerra e eles não param com o ofício deles, que é roubar os outros e matar os outros. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, professor Lier. Boa tarde a todos. Exatamente, Isabelle, aquela região de São Gonçalo, Itaboraí, ela já vem sofrendo há muito tempo com ações, principalmente na BR-101 e também na RJ-106. As duas vias principais que levam a população aqui do entorno do Rio de Janeiro para a região dos Lagos, por exemplo. Isabelle, eu vou concordar em parte com o que o Caio disse, né? Há sim um problema sério de patrulhamento na BR-101. A gente noticiou, inclusive, ano passado, o abandono de um dos postos pela PRF, em razão do perigo. Você imagina, se está perigoso para a polícia, você imagina para a população, para a sociedade, né? A gente criticou bastante isso. Não é o caminho, o Estado não pode retroceder nesse sentido. Não pode arregar, né? Não pode, o Estado não pode. Tem que usar o que for, a força que for, para manter o Estado de ordem, né? A violência é uma exclusividade do Estado e ela deve ser usada, sim, quando necessário, contra os vagabundos, né? Isso é um dos fundamentos da existência do Estado. Então, se o Estado não exercer isso, não tem necessidade do Estado existir. Mas eu discordo quanto nada é feito. Né? É feito bastante coisa. A gente mostrou, né? Semana passada. Muita coisa é feita, sim, né? Muitas ações, inclusive a ação que foi feita no Complexo da Maré, por exemplo, repercute diretamente em São Gonçalo, que os vagabundos que estavam na Maré fugiam para lá e são os responsáveis pela deflagração desta guerra. Então, essa ação feita também na Maré é muito importante. Então, vem sendo, sim, feitas ações, mas aquém do necessário, não só pelo número de policiais que estão daquela região, né? Pelos problemas, né, Marcos? Mas pelos problemas de todos os anos que vem, o histórico de problemas que vem desaguando na nossa realidade, na nossa atualidade. O Caio Alisson continua por lá, daqui a pouco a gente vai atualizar. O Caio está tentando falar com alguém da família do policial, o último, né? Até a gente falou, o último baleado desses tantos baleados que a gente teve nas últimas horas lá em São Gonçalo. Mas também a gente está falando disso e urgente, a gente vai falar com a Patrícia Hadlich em frente agora ao Hospital Miguel Couto, onde teve um tiroteio no Vidigal e a informação é que se tem são 2 feridos e 2 mortos e um ferido. É isso mesmo, Paty? Boa tarde para você. Oi, Isabelle, boa tarde. É isso mesmo. 2 pessoas morreram e uma ficou ferida. Está aí um intenso confronto que foi registrado agora há pouco na favela do Vidigal, tá? Essa é a informação oficial da Polícia Militar, confirmando esses 2 mortos e esse ferido. Até agora, a gente ainda não tem a informação se essas pessoas, né, se trata de morador da comunidade, pessoas feridas por bala perdida, ou então se são suspeitos que foram atingidos em confronto, tá? Os baleados estão sendo trazidos aqui para o Hospital
Miguel Couto. Esse ferido está internado aqui, a gente ainda não tem informação do estado de saúde dele. Os policiais disseram, Isabelle, que eles faziam um patrulhamento de rotina ali na comunidade do Vidigal quando eles foram atacados por bandidos, né, por traficantes, e ali gerou esse intenso confronto. A polícia apreendeu até agora um fuzil e 3 artefatos explosivos. Então, agora fazendo um alerta para a população que essa operação da Polícia Militar ali na região do Vidigal está em andamento. Então, você que acompanha o SBT Rio nesse momento pela televisão, nas redes sociais, não passe, evite a Avenida Niemeyer, tá? Ainda acontece esse confronto ali na região, então é bom evitar a área do Vidigal, Isabelle. Importante você falar isso, porque é o seguinte, se existiu patrulhamento, os policiais foram atacados, a gente já sabe que tem operação no local em resposta ao ataque aos policiais. Então, quem estiver assistindo a gente agora, né, muita gente está dentro da comunidade, por favor, evitar, porque é uma situação de risco, querendo ou não, a bala, como vocês dizem, não veio pelo correio, não estava endereçada, né? Não tem, exatamente, ela pode atingir qualquer pessoa. Agora, sobe o som, por favor, dessas imagens, foi agora, então, 2 mortos confirmados e um ferido. Os policiais faziam uma patrulha de rotina quando teriam sido atacados por criminosos no Vidigal. Doutor Marcos, aquela história de que o Vidigal tem a paisagem mais linda do Rio que eu vi na minha vida, de que não estaria sendo reforçado, que não teria chegado a bandidagem de volta lá como chegou a Rocinha, é blá, blá, blá demais. Eles não saíram de lá. Você vê uma operação como essa, tem tiroteio, eles respondem, tem já um fuzil apreendido, 2 mortos. Nunca saíram, é muito nunca importante. Nunca saíram mesmo? Nunca saíram, nunca. Em momento algum deixou de haver traficante em qualquer das favelas ditas pacificadas no Rio de Janeiro, em momento algum, Isabel. Nem no traficante Vidigal? armado. Em nenhum lugar, Isabel. Em nenhum lugar. Nem no Santa Marta, que era a Menina dos Olhos. Meu Deus do céu. Nem no Santa Marta. Vidigal e Rocinha era brincadeira. Alemão é um tapa na cara de integrantes da segurança pública, um discurso do antigo governo dizendo que estava pacificado. Aquilo ali era um chincalhe com a gente. Chegaram a falar que não tinha boca no Vidigal Era mais. uma chincalhe com a gente, né? E muita gente comprou isso. Eu acreditei. Muita gente comprou isso. No Mas porque Vidigal era eu acreditei. sedutor, Isabelle, sabe por quê? Era sedutor. Era aquela política que entrava sem tiroteio, política de inteligência. Todo mundo gosta. De não conflito, todo mundo gosta. Avisava o vagabundo que ia entrar na favela. Todo mundo gosta disso, eu também gosto. Eu gostaria muito que a gente atuasse em segurança pública no Rio de Janeiro sem confronto. Sem esse áudio, A né? minha família gostaria ainda mais, principalmente meu filho, né? Todos que gostam de mim gostariam muito. Mas não é a realidade do Rio de Janeiro, Isabela. A gente não pode tampar o sol com a peneira. Não é a realidade do Rio de Janeiro. E uma coisa muito importante que você falou, e provavelmente quem vive no País da Maravilha vai criticar. Você falando para o morador não sair de casa. É isso, Isabela. Não saia Quando de casa, tem operação, se você estiver na escola, que é dentro da comunidade, se proteja. Isso é função pública do meio de comunicação. Isso é prestação de serviço. Prestação de serviço. Da realidade, né, gente? É o ideal, Isabela. A gente gostaria que isso ocorresse de maneira nenhuma. Eu não gostaria de maneira nenhuma que um garoto que estuda uma escola dentro da comunidade ouvisse um disparo de arma de fogo. Ou tivesse eu também não que deitar gostaria no que ele andasse na comunidade e visse gente armada. Eu não gostaria que meu filho, indo para a escola, tivesse o risco de ser roubado. Eu não gostaria de muita coisa, Isabelle, mas a realidade não me deixa eu tampar, impedir de avisar as pessoas, de falar a verdade. A gente precisa falar a verdade. Só um gancho, Isabelle, que passou despercebido durante a semana e eu acho que é o momento propício a gente falar. Aquela imagem, lembra, de crianças correndo, saindo semana da maré. passada. Você lembra disso? Há uma semana. Uhum. Exatamente. Estamos aqui. Isabelle, Sim, a gente estava aqui, é verdade. Isabelle, há alguns problemas. Primeiro, eu não sei se aquela imagem é daquele dia, né? Porque se você perceber no fundo da imagem, tem uma pessoa regando planta e uma criança correndo. Vamos partir do pressuposto que realmente as crianças estivessem saindo da escola por causa do tiroteio. Está errado. A escola não pode deixar sair. Os pais vieram buscar. Botem os pais para dentro da escola também. Tem que se abrigar no momento como esse. Tem que se abrigar. É guerra, é tiro de fuzil. A gente tem que ter essa consciência. Olha o áudio, não pode vir um monte de gente. As crianças estão errado de correr da escola. A gente não sabe se... Eu coloco em dúvida aquela imagem, tá, Isabel? Uhum. Porque tem gente atrás... Porque a gente estava falando de guerra de informação aquele dia, exatamente aqui. Tem gente atrás, como se nada tivesse acontecendo, crianças saindo correndo da escola. Eu saí correndo da escola... pelo simples fato de acabar. Correndo da escola, pelo simples fato de acabar a aula, né? Simples fato de acabar a aula, a gente corria para jogar bola, né? Gostava de jogar bola, jogar bolinha de gude, né? Então,
partindo do pressuposto que aquela cena fosse verdade, é um erro grave da escola. Tem que se abrir. No momento como esse, faz o quê? O professor tá lá com quem faz... O professor dando deita no chão. Deita no chão. Tô em casa. É uma cena dantesca, Isabelle. É uma cena horrível. Né? Horrível. É péssimo a gente ter que falar isso, mas eu quero proteger as crianças. Eu quero proteger. E há necessidade de entrar naquela comunidade porque tem gente armada, tem vagabundos procurados. Né? Se tem patrulhamento no Leblon, por que não vai fazer patrulhamento no Vidigal? Tem que fazer também patrulhamento no Vidigal. O erro é o vagabundo estar lá, não é a polícia entrar. 12:07, daqui a pouco a gente volta. A Paty está lá no Miguel Couto buscando mais informações. Então, confirmado, 2 mortos e 1 ferido. Daqui a pouco a gente vai com mais informações direto do Vidigal. Vou voltar agora com o Caio Alex, tem mais informações direto ali do pronto-socorro de São Gonçalo, onde hoje pela manhã, Caio fazendo uma reportagem, a gente recebeu a informação do policial numa tentativa de assalto, que ainda está se averiguando, né, se é tentativa de assalto. A gente foi pesquisar, tinha também essa mulher que foi baleada num possível arrastão ali, não é, Caio? E aí você chegou no pronto-socorro e começou todo mundo a falar, eu também fui baleado, fulano foi baleado. Gente, a gente ficou em choque aqui na redação, né, Caio? E o que é engraçado, Isabel, é que esses números foram crescendo, sabe? Até em cima daquilo que o Dr. Marcos Amin falou agora para você no estúdio aí, quando a população aqui diz que no final das contas ninguém faz nada, e eles me deram a seguinte explicação. Em um mês, nós temos 30 dias basicamente aí, não é isso? Se a polícia militar entra no local para fazer ação em um dia e 29 eles ficam sofrendo ação da criminalidade, para a população aqui de São Gonçalo é como se nada tivesse sendo feito. Agora, o que dizer para essa população que vive no meio de bandidos fortemente armados, com fuzis que não são fabricados dentro de São Gonçalo, e todo esse entorpecente que chega aqui também não é fabricado aqui, que chegam por estradas aí, rodovias federais, estaduais, passam e chegam não só nessa localidade, como você mostrou agora com a Patrícia Radles, na zona sul do Rio de Janeiro, onde essa grande intensidade de tiroteio assusta, mas é o que a população está vivendo todos os dias. Eu falava para você de São Gonçalo, foram 12 baleados no intervalo de 15 horas, e um jovem que tem entre 18 e 24 anos perdeu a vida. Essa investigação, como eu disse, está sendo feita pela DH de Niterói. Agora, os moradores, por exemplo, Jardim Catarina e do Salgueiro, eles dizem que eles vivem essa violência todos os dias. Se saem de carro, tem que voltar, parar, o farol baixo, abrir vidro, ou seja, tem até o tipo de esquema para poder entrar na comunidade onde ele mora. E se ele não fizer isso, vai tomar tiro. Nós já mostramos isso aqui de São Gonçalo. O que falta nesse momento é algo que possa evitar que a criminalidade possa crescer a cada dia. É essa sensação, as pessoas estão com medo de ir para a região dos Lagos, por exemplo. Por quê? Na BR-101 tem arrastão quase todos os dias. A RJ-104, que vai basicamente margeando ali a Niterói-Manilha, também tem ação da violência. E a RJ-106, você passando ali por Maricá, também tem ação da criminalidade. Só se for de helicóptero, né, Isabelle? O número de violência crescendo, uma mulher sendo vítima de arrastão na BR-101, um policial, que é aquele que está aqui para nos servir, no final das contas sendo baleado por bandido, esse policial que sequer estava armado. Nesse momento, a gente tem policiais do 7º Batalhão em alguns pontos aqui de São Gonçalo para evitar esse crescimento da violência. Só que a população daqui está pedindo socorro. É com você, Isabelle. Daqui a pouco eu volto com você, a gente vai falar sobre isso. Um dia de policiamento, 29 de criminalidade, não. Um dia de policiamento com 30 de criminalidade ali, né? Bota, antes de eu chamar essa daqui da operação do feminicídio da polícia, bota as imagens da operação aí da Polícia Civil, as imagens que a gente tem com exclusividade aí, ó. Você tá vendo o momento em que, segundo as investigações, um miliciano foi preso ali em Mesquita. Ele seria um dos chefes, em Queimados, perdão. Ele seria um dos chefes da milícia na região. Você está vendo as imagens com exclusividade aqui no SBT Rio do momento da prisão. Daqui a pouco você tem a reportagem completa. Vem aqui. Agora, se você vai ver, a Polícia Civil fez mais uma operação para prender acusados de feminicídio em 4 municípios da Baixada. 2 homens foram presos. O Caio Alex acompanhou. Rodou. Ainda era madrugada quando as equipes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense saíram da nova sede especializada em Belford Roxo. Os alvos eram homens que cometeram crimes violentos contra companheiras namoradas. Tudo isso em um intervalo de 2 anos. Em Queimados, os agentes estiveram em 2 endereços. Em um deles, o alvo não morava mais no imóvel.
A operação visa cumprir 6 mandados de prisão preventiva pelo crime de feminicídio, que ocorreram entre os anos de 2017 e 2019, em vários municípios da Baixada Fluminense. Entre eles, esse aqui, Queimados. Até às 8h30 da manhã, um dos acusados foi preso. Ele foi conduzido para a sede da DHBF. O nosso objetivo é reprimir esses crimes de feminicídio, né, esses crimes bárbaros que as mulheres, principalmente da Baixada Fluminense, uma área mais carente, vêm sendo vítimas. Essa operação de hoje, ela tem um caráter educativo, preventivo, para que esses crimes não se repitam e as mulheres se sintam encorajadas a ir à delegacia, buscar proteção não só com os órgãos de segurança, mas com outras instituições que prestam apoio às mulheres vítimas. Você ter o delegado, você ter a operação, você ter o machão entendendo que vai ter polícia batendo na porta dele, porque ele é macho na frente da mulher, né? Ele é na frente do doutor, mas como que reage na frente de você? Chega pra prender, o machão continua bancando, fala, vem aqui, doutor Márcio, que eu vou te dar um soco na tua cara, vou te bater, começa a te xingar, vou te tomar de pancada, começa a te xingar de um monte de nome. Isabelle, eu acho mais grave do que isso que ocorre. Ele chega na delegacia se justificando e muitas das vezes achando que fez o certo, né? Achando que está amparado. Se justificando como? Se justificando, dizendo, ela estava no telefone com outro homem. Não, eu encontrei no WhatsApp dela fotos de outro homem, ela conversa com outro homem. Ela bate papo com outro homem. Aí já viu, né, doutor? Perdi a mão e matei. Assim, meu Deus desse nível. O Bárcia contou esses dias aqui que uma vez aconteceu na delegacia dele, você perguntou como, professor, vai além, não que conversar com outro homem, nada justifica, não tem nada, mas o Bárcia contou que o cara chegou pra ele e falou assim, doutor, eu perdi a mão e matei, pô, ela fez uma macarronada que até o senhor não ia gostar de... É isso, professor, até a cultura. Né? O quê? Até o senhor não ia gostar. Até o senhor, como se fosse, como assim, gente? Como se fosse uma coisa banal, natural. Eles não se enxergam dessa forma, é isso? Eles não se enxergam. Ele enxerga a mulher como coisa, como objeto. Como propriedade dele. Exatamente. Né? O cachorro urinou fora do lugar, ele aplicou um castigo no cachorro. Né? A mulher fez uma macarronada ruim, ele aplicou um castigo na mulher. Essa história pra mim é pior. Perdeu a mão e matou. Eu fui num exemplo assim mais drástico, porque eu tenho certeza que 70% dos homens que estão assistindo falou, né? Teve aquela... a sociedade. Mas pô, traiu o cara. É a sociedade, Isabelle. Não, o problema, cultural, né? O problema não é pontual. Isso que é o mais grave. Né? Se fosse o cara chegasse lá e fosse algo pontual, uma justificativa dessa esdrúxula, pavorosa como essa, é cultural, Isabelle. Muitas mulheres ainda acham... É importante eu ia perguntar justamente isso. Educar os nossos filhos, temos filhos pequenos, educar exatamente nisso também é uma forma de prevenção. Claro, e discutir isso, inclusive, Isabelle, dentro das escolas. Não, dentro das escolas. As disciplinas que fazem isso hoje, a sociologia, a filosofia, são essas disciplinas que são capazes de trazer um outro olhar para essa triste realidade da nossa sociedade. Isabelle, quantas e quantas semanas sucessivas, e você que está todos os dias à frente do SBT Rio, todo dia tem uma matéria dessa, Isabelle. Nós temos que trabalhar muito, culturalmente, educacionalmente, para superarmos esse flagelo que é essa questão terrível do machismo, do sexismo e do homem brasileiro acreditar que ele é dono da mulher, que ela é uma propriedade, um objeto, uma coisa que ele pode fazer dela o que quiser. Isso não é verdade, isso é crime e eu fico muito feliz de ver esses, entre aspas, machões na cadeia. Agora, muito importante também, agora eu estou pensando, a gente se choca com o exemplo da macarronada, mas é mais importante falar do exemplo daqueles que falam assim, mas peraí, estava lá, entendi, doutor Marcos. Eu quis dar um exemplo justamente a gente tem que dar o exemplo daquele que... Para cativar quem está assistindo. E as pessoas se colocar no lugar de um criminoso. Exatamente. E achar que o criminoso, de alguma forma, tem alguma justificativa, razão, exatamente. Tem alguma justificativa. Ou seja, se você se encontrou nesse comentário do Dr. Marcos, reafale, porque senão você pode cumprimentar o Dr. Marcos numa operação como essa, se é que você me entende. Meio-dia 16. Um homem assassinado na Gardênia Azul por causa de uma briga de trânsito, uma situação horrorosa. Ele foi morto na frente da família, inclusive das 2 filhas. Fábio Barreto conta pra gente. Rodou. Nas redes sociais, sentimentos de dor. Difícil acreditar que Márcio Fernandes Carpenter, de 50 anos, morreu. Amigos e parentes publicaram textos em luto, homenageando o companheiro e o chefe de família. Márcio foi baleado na cabeça
Testemunhas contaram para os investigadores que a motivação do crime teria sido uma discussão de trânsito com um motociclista que puxou uma arma, perseguiu o carro de Márcio até atingi-lo. A vítima estava voltando de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, ao lado da família, da mulher e também das filhas de 4 e 16 anos. Ao ser atingido, o carro de Márcio perdeu o controle. A vítima, desacordada, não teve como controlar o veículo, que bateu na calçada, subindo meio-fio, parando exatamente ali, naquele muro, agora destruído pelo impacto. A vítima morreu na hora. O muro quebrado, a calçada destruída, são marcas deixadas por uma tragédia que aconteceu com a testemunha de uma família, que viu o marido e o pai morrer pela banalidade de uma discussão. O assassino fugiu logo após o disparo e até agora a polícia não tem pistas. Vai ser mais uma vítima, amanhã seremos mais vítimas e vai acontecendo. A investigação foi entregue à divisão de homicídios. O caso assustou também os moradores do bairro onde aconteceu a tragédia. Isso é uma coisa muito absurda, que não tem necessidade disso para poder acabar tendo briga, discussão por uma simples coisa de trânsito. É triste, né? Muito triste mesmo. A violência está demais. Olha só, gente, bota a imagem de novo da localidade. Primeiro, são 2 pontos. A gente está falando ali, ó, o homem foi morto por um motivo fútil. O homem foi morto, foi assassinado, né? Seja qual for o motivo. Agora, na frente da família, 2 pontos. Como que aconteceu? Porque aconteceu, o motivo é fútil, que é agravante da pena. Mas o cara estava armado no meio do trânsito? São 2 pontos que tem que ser investigado, né, doutor Marcos? Como que tá? Você pode estar andando no meio da rua, tem uma discussão, como eu já discuti, você provavelmente já discutiu, e a pessoa está armada e tira a vida do pai de família num domingo à tarde. Primeiro saber se ele tem esse porte, né? Exatamente. Se ele é apto a estar armado, né? Isabelle, andar armado não é uma situação fácil, né? Você passa por percalços no trânsito, né? Você passa por percalços por eventos, né? No seu dia a dia, que estar armado pressupõe uma calma, né? Uma tranquilidade, um equilíbrio muito grande. Sim. Né? Não é para qualquer um estar armado. Não é para qualquer um estar armado, gente. Vai dar merreca grande isso. Porque você passa por situações, né, de conflito, que é normal dentro de uma sociedade, principalmente quando há uma concentração muito grande de pessoas num espaço pequeno, como é o Rio de Janeiro, por exemplo, como é o trânsito. O Grande Rio. Então, você precisa ter um equilíbrio muito grande estando armado, né, para não ultrapassar o limite, né, o limite legal e assim se tornar um criminoso. Eu já disse aqui várias vezes, Isabelle, um dos crimes que qualquer pessoa pode cometer é o homicídio. Exatamente. Qualquer pessoa, independentemente do seu caráter, independentemente da sua formação ou do seu grau de intelectualidade. Se tiver uma arma, então... Qualquer pessoa pode cometer, a depender do motivo. De repente você está numa situação que você é compelido a cometer um homicídio. Pô, a mim, é compelido, fazem mal a uma pessoa muito querida sua. E você está ali naquela situação. Não, quantas vezes a gente já se pegou na vida no sinal de estresse? Uma reação, Bota Paulinho, por favor. Uma reação imediata. Qualquer um pode ter, né? O homicídio é um crime que qualquer pessoa Eu pode acho que cometer. não ter a arma, eu pelo menos passo a minha vez, porque até defesa própria, né? Cadê a Pauline? A Pauline tem informações agora, estamos chamando. Ele vai ser enterrado agora nas próximas horas, a vítima, né, Pauline? Daqui a pouco, Isabelle, à 13h, o corpo do Márcio Fernandes vai ser sepultado no cemitério do Pechinche, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Desde as 9h, os familiares, amigos se despedem, né, desse motorista que morreu em uma briga de trânsito com um tiro na nuca. Nós conversamos com o irmão do Márcio, o Oscar Caprin. Ele nos contou que o Márcio vai lembrar, né, do irmão como uma pessoa solidária, uma pessoa amiga, prestativa. Os bairros de Freguesia e Jacarepaguá, onde ele era muito conhecido, estão em choque com o que aconteceu. E ele também nos contou, um detalhe que chama atenção, é que foi achado uma cápsula de um calibre restrito. Então, a delegada já tem essa informação para tentar identificar quem foi o autor do tiro e também qual foi a arma utilizada. Nós vamos agora chamar, então, essa entrevista com Oscar Capri, irmão da vítima. A gente vê todo dia na televisão pessoas falando, né? Aconteceu com a família tal, de repente a minha família aconteceu. É uma coisa que você nem imagina isso. O meu irmão, ele tinha um hábito, ele era um pouco estourado, assim. Ele era tudo certinho, ele via uma coisa errada, ele
Ele criticava, comentava. Eu falei, pô, não faz isso. Às vezes a pessoa, a cultura da pessoa, o hábito, não deve fazer isso. E ele, às vezes, no trânsito, botava essa insatisfação para fora. Minha cunhada falou que ele falou palavrão, xingou. Virou para a direita, o cara sacou a arma e atirou pela traseira e o tiro foi na nuca. Certinho, que a delegada falou, quase que passou direto, pegou aqui. Passou do lado da filha dele, foi na nuca. A filha mais velha, que é adorava, ligada a ele demais, estava do lado dele. Ele tombou e colocou o braço em cima dela. E ela entrou em pânico, congelou. Eu cheguei no local, ela estava congelada. Que horror, meu Deus do céu. Atenção, imagens exclusivas agora obtidas pelo SBT Rio mostram o momento da prisão do líder de uma milícia que atua em Queimados, na Baixada. O grupo se auto-intitula Caçadores de Gansos e tem como principal objetivo executar traficantes, assaltantes e até usuários de drogas. Veja. Vai com ele ali, ó. Lope, vai com ele. Entra lá, vai. O caixão foi lá no fundo, beleza? Fim da madrugada. Agentes da Polícia Civil localizam a casa onde está o alvo. Entrando pela porta, os policiais seguem. Abre aí, ó. Qual o nome dele? É a Polícia Civil, abre aí. Abre. Os atiradores avançam com cuidado. O procedimento é criterioso e segue o protocolo de treinamento. A varredura é feita. Preocupação com o fator surpresa. O alvo está dentro de um dos quartos. Sai daí, irmão. Polícia Civil. A prisão acontece. Ele é Alexandro Bonifácio Machado, um miliciano conhecido como Shin, apontado pelos investigadores como líder de uma milícia em Queimados. O grupo comandado por Shin se auto-intitula Caçadores de Gansos. Como traficantes e assaltantes são normalmente chamados no meio policial. É uma espécie de gíria. A milícia chegou a manter, inclusive, uma página nas redes sociais, onde moradores de Queimados costumavam enviar informações sobre a atuação desses criminosos no município. E apesar de lucrarem com os serviços ilegais, o principal objetivo dos caçadores de gansos, segundo a polícia, era promover uma espécie de limpeza social. Além da segurança ilegal, o miliciano ainda controlava os serviços de TV a cabo e internet na região. Na casa onde Shin foi preso, a polícia apreendeu munições, carregadores e armas. Numa operação criteriosa e estratégica. Sai daí, irmão. Polícia Civil. Shin, sai de casa, pô. Coloca de novo a imagem, sem eu falar nada aqui, para você ver como que é a operação da polícia, porque eu acho que por motivo de curiosidade, quem nunca viu você, tá pouco se lixando pra imagem, mas a gente gosta de ver, né? Porque você já conhece de perto ao vivo. Eu também, tá? Porque na minha época da antiga eu fazia. Sobe o som, por favor, aí, ó. Esse é o momento que a polícia chega, já no amanhecer, né, doutor Marcos? Aí amanhecer já, né? Que casa, né? Não é uma casa qualquer. Você tá vendo aí a imagem, isso daí foi... Eu tô confundindo Mesquita com Queimados. É Queimados, essa é a imagem de Queimados. O policial chegando, armado até os dentes, desse jeito que a gente tá vendo aí, o cara vai entrando, né, doutor Marcos? Até chegar no mandado de prisão, né? Sim, até chegar no alvo, né, Isabela? Ele tem um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão. Esperou-se o momento oportuno, que é a partir do dia, né, de acordo com a Constituição, e foi se adotando o protocolo de entrada em ambiente confinado, né, Isabela? Que é o que as imagens que a gente viu ali, que dá essa impressão mesmo, por isso que a gente viu ali na imagem exclusiva do SBT Rio, que é você entrar, porque o fator surpresa de um cara como esse estar com alguém na espreita também para atacar a polícia, pode acontecer, né? Sim, até mesmo para desfazer de qualquer objeto ou equipamento que possa ser apreendido para instruir o procedimento que tem em seu desfavor, né, Isabela? Então, primeiro ali, a equipe do Dr. Salvadorete, o Dr. Salvadorete pegou uma posição privilegiada ali, que ele pudesse dar cobertura àqueles policiais que estavam entrando. Os primeiros policiais entraram, tomaram razoavelmente ali o terreno para que o resto da equipe pudesse entrar e aí fazer a parte que é mais sensível, né? Que é essa entrada no ambiente confinado. A parte mais sensível é essa. Sim, a entrada no ambiente confinado propriamente dito, que requer muita técnica e muita cautela. Como a gente viu nas imagens aí, parabéns à equipe, então, do doutor Salvadorete. Agora, não sei se vocês perceberam, quando eu falei a reportagem aqui, o bando se auto-intitula como Caçadores de Ganso, que daí para prender usuário de droga, para prender, para matar. Olha só a imagem do que foi apreendido lá. Mas as pessoas falam assim, mas os caras, muita gente que é o que legitima a milícia, mas os caras estavam combatendo a criminalidade, mas a gente não pode falar, também é ilegal. E o cara fazer uma coisa dessa como grupo de extermínio, para ser, eu vou
você também não demora muito. É tudo uma questão de interesse financeiro. Não é ser o Robin Hood da história ou o justiceiro da história, né, professor? Nessas comunidades, principalmente. A gente sabe que, na verdade, a milícia ela controla um amplo contingente de atividades ilegais. Né? E nós já falamos aqui, doutor Marcos Amin, diversas vezes, se manifestou com muita clareza a respeito disso. A milícia é ainda mais danosa, né, à sociedade do que o próprio tráfico. Por quê? Porque a milícia, ela se reveste de uma suposta legalidade. Né? Quer dizer, a reportagem mostra muito bem isso. Eles se dizem, nós somos caçadores de ganso, né? Nós somos aqueles que combatem a criminalidade. Mas por trás desse combate ilegal à criminalidade, quem tem que combater a criminalidade é o Estado, através das suas forças de segurança. Através desse combate, eles matam, extorquem, sequestram, né, promovem todo tipo de crime, exploram várias atividades ilegais, inclusive aquelas que, na minha convicção pessoal, né, vitimaram as pessoas na Muzema. Ali, para mim, é obra de miliciano querendo explorar as falhas na política habitacional do Estado. E é isso aí. Eu notei um detalhe ali, uma espada samurai. Uma espada samurai. Isso me parece muito simbólico de um grupo de extermínio, né, e de um grupo que desvaloriza por completo a vida humana. Meus amigos, milícia não é solução para a criminalidade. Doutor Marcos, quando fala ganso, quando eles falam porque era ganso, só para a gente encerrar o assunto aqui, não é porque quer ser bonzinho e párea, não. É porque também dá golpe no ganso, que a gente está vendo aí o avanço dessas milícias. Tem comunidades pequenas que já era traficante, vamos explorar aqui, o traficante começou a explorar, tá mexendo no meu bolso, eu vou lá. Não é tipo, vou fazer a linha para fazer o que o Estado não faz. Isabelle, mesmo que seja, Isabelle, não existe Robin Hood. Mesmo que seja, verdade. Não existe Robin Hood, Isabelle. A pessoa não está fazendo isso de graça. Né? Ele não saiu de dia, vou virar os Vingadores. Quero ser virar herói. Um super-herói. A casa dele vou fazer isso, né? A riqueza da casa dele. E vou fazer de graça. Ele quer uma contraprestação. Quem não paga, ele ameaça. Quem não usa os seus serviços é vítima de extorsão, é vítima de ameaça. De morte. Né? Ele ali age como se fosse o dono da região. Ele não está ali protegendo ninguém. Ele está ali atuando como um monarca, absolutista. Né? Então, déspota. É exatamente um déspota. Então não existe essa história de Robin Hood. Isso é mentira, isso é uma falácia que a milícia usa para poder adquirir legitimidade. Cola, você acha que a gente já mudou um pouco dessa história? Mudou bastante. Mudou bastante, né? Muito. Mas tem muita gente que ainda acredita, mas inclusive ainda políticos. Mas ainda tem esse discurso justamente para conseguir legitimidade junto a alguns setores da sociedade. Né? Mas mudou muito, o perfil da milícia mudou muito. Né? Antes era quase que exclusivamente composta por policiais ou ex-policiais e hoje é quase uma exceção isso. Né? Hoje é ex-traficantes, ex-roubadores, roubadores, traficantes, né? Que ainda atuam no tráfico ou no roubo, que fazem uso desse expediente, atuam, né, desse ramo criminoso para poder aumentar os seus lucros. É único e exclusivamente o objetivo deles. Não é salvar ninguém, não é salvaguardar a integridade ou a segurança de ninguém. Eles só querem encher o bolso de dinheiro, a verdade é essa. E a gente não pode ser enganado com esse discurso, porque isso é uma falácia, uma mentira. E a gente fica também com aquela ideia de Campo Grande, não sei o quê, doutor Marcos já deu a real aqui pra gente, avançando por uma área que muitas vezes é maior do que muitas cidades do Brasil, professor. E aí a gente se vê extremamente ilhado em pequenos ou quase exclusivos bolsões, onde não tem a presença efetiva de, seja bandido, traficante, seja o que for no Rio de Janeiro. Essa é a impressão que dá. Isabelle, eu acho que onde não tem a presença efetiva de traficantes, bandidos ou milicianos, esse lugar não existe no Rio de Janeiro, né? A gente está vulnerabilizado aí de uma forma muito dura. O que existem são lugares onde um desses grupos não está muito presente. Por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, a gente não tem muitas notícias de grupos milicianos atuando, mas no centro da cidade eles já estão atuando. Né? Na zona oeste, direto, na Baixada, São Gonçalo, etc. e tal. Então, eles estão dominando essas áreas e o Estado tem que recuperá-las. Porque se isso não acontecer, nós vamos ver cada vez mais situações
danosas à sociedade, situações graves de morte, extorsão, sequestro, exploração de atividades ilegais, que são denunciadas por nós aqui toda semana, envolvendo milicianos. E veja bem, atividade altamente lucrativa. Numa comunidade carente como Queimados, olha a casa desse miliciano. Nós vamos ao vivo voltar com Patrícia Hadley, que está em frente ao Hospital Miguel Couto. Atenção, 2 mortes confirmadas, uma pessoa ferida. Tiroteio agora pela manhã no Vidigal. A Paty tem mais informações direto do Miguel Couto pra gente. Fala, Paty. Isso, Isabelle, a gente continua acompanhando, tá? Essa operação que acontece ali no Vidigal. Moradores relataram um intenso confronto, né? Os policiais da UPP afirmaram que foram recebidos a tiros por criminosos armados e aí gerou esse intenso confronto na comunidade. A polícia militar, você vê a todo momento a movimentação dos policiais aqui no Hospital Miguel Couto, tá? Onde os feridos foram trazidos. A informação oficial que a gente tem, Isabelle, informação da polícia militar, são 2 mortos e 1 ferido, porque a gente tem muito cuidado nesse momento com essas informações, que elas vão chegando truncadas, né? Mas eu sempre opto por passar só a informação oficial. A polícia disse que apreendeu 1 fuzil e 3 artefatos explosivos, tá? Agora, é muito triste, né? A gente morar numa cidade onde prestação de serviço é dizer onde está tendo tiroteio, mas essa é a nossa realidade no Rio de Janeiro, então está tendo tiroteio neste momento no Vidigal, portanto, quem puder, evite a região. E você, morador da favela, que acompanha, que assiste ao SBT Rio, tente se proteger. A gente continua por aqui acompanhando todas as informações. Isabelle. Certo, obrigada, da Paty Hadley. Qualquer coisa a gente volta com você. Eu vou ao vivo com o Caio Alex. Caio, hoje pela manhã também tinha algumas pessoas dizendo que a gente estava contabilizando os feridos a bala que podem procurar o pronto-socorro, mas que nessa disputa aí em São Gonçalo, alguns traficantes têm atendimento dentro da comunidade mesmo, porque a gente sabe que tem as enfermarias do tráfico lá. Ou seja, a disputa que dura quanto tempo? 3 semanas já, né? Já, por volta 3 semanas. Já tem mais feridos que a gente acaba não sabendo de forma oficial, né, Caio? 3 semanas que a gente contabiliza agora. Naquele período da intervenção aí que a gente tinha o exército dentro de algumas localidades de São Gonçalo, a gente também teve muita gente ferida, muita gente baleada. Agora, nessas últimas 3 semanas, a violência cresceu demais aqui em São Gonçalo, tá, Isabelle? Quando a gente fala que a população pede ajuda, é porque cada pessoa que para do nosso lado aqui lembra uma história e conta uma história. Uma senhora parou aqui do meu lado e ela falou que há 2 semanas, quase 3, um outro policial foi baleado também aqui e foi socorrido nessa mesma unidade onde nós estamos. Aí um outro rapaz chegava aqui também, ele é até bombeiro, lembrou da história do amigo dele que passava pela BR-101 há 2 semanas e bandidos de moto interceptaram o carro dele, atiraram no rapaz e levaram a moto. É a violência que as pessoas estão vivendo. A gente fala de Jardim Catarina, fala também de Salgueiro, só que tem outras localidades daqui que a gente vê a criminalidade crescendo, como por exemplo lá em Mutuaguaçu, por exemplo. A gente falou isso aqui na semana passada. Agora, as pessoas estão com medo, sim. Quando a gente fala no período de 15 horas, Isabelle Benito, de 12 pessoas baleadas, sendo que uma delas morreu, um jovem que tem entre 18 e 24 anos, é um número muito grande. Para uma população também muito grande de São Gonçalo, a gente tem um batalhão aqui, que é o 7º batalhão. Por mais que tente fazer uma ação em comunidades, o efetivo acaba sendo muito pequeno. A gente lembra que há 20, 30 anos tinha batalhões que tinham 3.500, 4.000 homens. Hoje, se você for contabilizar, tem batalhão que tem 400 homens para cuidar de uma área de 1 milhão, 2 milhões de habitantes. Esse é o grande problema. Agora a população pede sim socorro, lembrando que os 3 baleados que deram entrada aqui no pronto-socorro de São Gonçalo ainda permanecem e daqui a pouquinho o policial militar, o Fábio da Silva, soldado, vai ser transferido para o Hospital Central da Polícia Militar. Ele está bem, está lúcido, o pessoal da P2 esteve aqui, ele já passou algumas informações importantes e tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar estão atrás de imagens que possam ajudar a identificar esses criminosos que atiraram contra o policial e as demais vítimas aqui em São Gonçalo. É com você, Poderosa. 30, 40 anos eu não lembro que eu sou novinha, mas vou perguntar para quem tem a mesma idade que a sua.
que pode falar pra gente se isso é pouco homem no batalhão, doutor Marcos Amin. Mas não é só isso, né? Falta de policiamento. Ali é um conjunto muito maior, né? Não é só um problema de prevenção, de estar presente, rodovia, policiamento. A gente tem que ter um trabalho efetivo, não só tirando essa guerra, que é a questão pontual, mas a questão da criminalidade, da ação de roubadores cada vez maior nessa região. Não é só porque o batalhão tem... É também, mas não é só isso. Obviamente, também, né, a falta de policiamento. Estava pensando aqui rapidamente, você vê quantos batalhões tem na Zona Sul, por exemplo. Botafogo, Leblon. Copacabana e Leblon. Não está errado, tem que ser igual em outros lugares. Quantos batalhões tem em São Gonçalo? Um batalhão. Então, Isabelle, óbvio também que isso pesa na realidade de segurança pública, principalmente daquela dia a dia, daquela localidade, né? Principalmente. Mas, Isabelle, o que ocorre em São Gonçalo não é uma exclusividade de São Gonçalo. O que ocorre em São Gonçalo é uma exclusividade do Rio de Janeiro. É disputa de território, já disse isso aqui. Mas disputa de território entre traficantes vai aumentar o roubo? Sim. Vai aumentar o roubo para patrocinar essa disputa de território. Para ter dinheiro, você pra poder guerra. ter mais dinheiro, porque disputando território, a venda do narcótico cai, né? Então, outras práticas são realizadas para pegar carro para fazer o trajeto de uma comunidade para outra. E para bancar a guerra com o inimigo, né? Para bancar a guerra, né? Guerra custa caro. Guerra custa caro. Financiar a guerra custa caro. Mais caro do que a arma, Isabelle, é a munição para alimentar essa arma, porque a munição é usada, né, em grande escala. Né? Então você precisa comprar munição, o fluxo de munição é muito grande. Então você precisa, guerra é muito caro para se bancar. Então, essa disputa que existe, essa realidade que existe em São Gonçalo não é uma exclusividade de São Gonçalo. Mas é uma exclusividade do Rio de Janeiro. O problema do Rio de Janeiro é a disputa de território. Isso que a gente tem que enfrentar. Que é caro, bandido fugir é caro, fugir da polícia é caro, fugir do próprio inimigo é caro, é tudo... E a gente tá vendo aí, ó, roubo aumentando, principalmente... o traficante de arma tá lucrando, né? Toda ponta acaba lucrando, né? Menos a população. Agora você vai ver a reportagem completa. A operação da Polícia Civil para combater o roubo de cargas prende empresário acusado de comprar mercadorias desviadas. Outras 5 pessoas foram presas na ação e um suspeito acabou morto durante o confronto na Ilha do Governador. Veja. Jorge Teixeira de Oliveira, o Mohamed, foi preso em casa, um apartamento em Laranjeiras, na zona sul do Rio. No local, a polícia encontrou mais de 400 munições de fuzil e pistola. Segundo as investigações, Mohamed, que é dono de um box em um centro de informática no centro da cidade, comprava o material roubado ou então conseguia outros compradores, até mesmo fora do estado. No total, a operação da 65DP de Magé cumpre 8 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. Os presos e o material apreendido foram levados para a cidade da polícia. A polícia apurou o caso durante 1 ano. Segundo as investigações, a quadrilha atacava sempre em municípios da Baixada Fluminense, como Magé, Belfor Roxo, Nilópolis, Nova Iguaçu e Queimados. As cargas preferidas eram de carne, cigarro, eletrodomésticos, brinquedos e roupas. O esquema criminoso durou pelo menos 2 anos. Os assaltantes mandavam fotos do material roubado para o receptador. Uma das cargas chegou a encalhar e Mohamed reclamou. Vocês aqui gostam de me empurrar essas aí, eu pego. Mesmo aquele sapato eu encalhei e tive que dar para a igreja mesmo, para abrir meus caminhos. Neste outro áudio, ele reclama da falta de organização dos ladrões. É o quê? Que é? O DVD é o quê? Você também manda um montão de coisa, tem que ser mais organizado, cara. Pô, tu é crime ou não é? Tem que mandar organizadinho, pá. Nas redes sociais, o empresário ostentava. Em outra escuta telefônica gravada com autorização da Justiça, Mohamed afirma que conseguiu comprador para a mercadoria em São Paulo. Tem que ver logo isso, cara, porque o cara vai vir de São Paulo para buscar esse negócio, entendeu? Só tô dependendo da tua resposta pro cara pegar o avião e vir. O grupo tinha como bases as comunidades da Kelsons e do Barbante, ambas sob o domínio de traficantes de drogas. Das favelas, eles partiam para cometer os assaltos e depois retornavam com as cargas roubadas, que eram guardadas até que fossem vendidas. Essa quadrilha era muito bem organizada, né? Ela atuava em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, também na Baixada Fluminense. O que a gente percebeu que ele tinha um braço operacional, que eram as pessoas que efetivamente iam roubar, um braço logístico, pessoas que forneciam munições
para a quadrilha, e tinha um agente, que era agente que a gente considerou como sendo o braço financeiro, que recebia os valores auferidos pela quadrilha, né? A operação de hoje contou com 130 policiais e aconteceu em diversos pontos da cidade. Na favela do Barbante, um homem foi baleado e morreu. Segundo a polícia, ele trocou tiros com policiais da Core. O suspeito tinha passagens por tráfico, roubo e estaria portando uma pistola. Bora então ao vivo com o delegado, cadê ele? Está aqui com a gente, doutor Ângelo, um dos primeiros delegados que eu entrevistei na minha carreira aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, muito obrigada pela presença aqui no SBT Rio. Parabéns aí e principalmente esse tipo de ação, doutor, joga na cara da sociedade que muitas vezes a sociedade bem acaba contribuindo para esse tipo de crime. Aquele crime que a gente fica assistindo no SBT Rio sentado em casa, olha, que absurdo, o cara roubou, o roubo de carro aumentou, mas o cara que vai no box, que vai comprar o o cara que simplesmente alimenta essa rede, está contribuindo para esse tipo de crime. Esse tipo de operação mostra isso para a gente, né? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Realmente, Isabelle, a população, ela, na hora que vai efetuar uma compra, ela tem que estar atenta a isso. Tem que estar atento ao valor do produto, se existe nota fiscal, se o produto está muito barato, para evitar fomentar esse tipo de ação. O que a gente não quer, porque se não tiver ninguém que compre, ninguém sai para roubar. Então, e a gente priorizou nessa investigação, Isabel, exatamente prender o receptador dessa quadrilha, porque essa quadrilha atuava já há cerca de um ano na região metropolitana, inclusive na Baixada Fluminense, e a gente focou em descobrir quem era o receptador, o atravessador, ou seja, aquela pessoa que pegava essa mercadoria roubada e repassava para outras pessoas. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu efetuar essa prisão. Esse, então, que a gente está vendo na imagem, chegando na cidade da polícia, seria um dos responsáveis para alimentar, para fazer essa ponte em que o povo se choca, que é você roubar a carga, você vê o ladrão lá que fica na rodovia, tudo que sai mais caro para o bolso da gente, porque tem esses safados cometendo esse tipo de crime. Ele era essa ligação entre o que o povo conhece na prática, que é o que vai vender a mercadoria roubada e tudo mais. Ele que fazia essa ponte, doutor. Isabela, exatamente. Ele fazia essa ponte entre o roubador e o consumidor final, né? No caso, ele passava para outras pessoas que revendiam essa mercadoria roubada. A gente achou muito interessante porque essa quadrilha era muito bem estruturada, né? Ela tinha um braço operacional, as pessoas que saíam para efetivar os assaltos. Tinha um pessoal que dava todo o apoio logístico, fornecia munição, forneciam locais para a guarda dos produtos roubados e também um braço financeiro. Eles usavam a conta de uma interposta pessoa, até de uma mulher, para fazer a movimentação financeira da quadrilha. Ela foi até indiciada por lavagem de dinheiro. E a nossa intenção desde o início foi não só prender os roubadores, mas também o receptador, para ficar bem claro que é tão criminoso quem está roubando como quem está receptando. Marcos, é esse tipo de ação que a gente acaba sempre batendo aqui, esse trabalho que o doutor Ângelo fez, que é você conseguir, de alguma forma, prender aquele lá que comete o crime, que a gente ficou horrorizado, levou para a favela e tudo mais, mas você consegue enxugar um cano desse crime, porque prendeu o cara que roubou, o receptador continua recebendo de outras fontes. Agora, essa investigação do doutor Ângelo leva a prender quem faz essa distribuição, né? Você conseguir cortar uma veia da criminalidade. É uma ação importantíssima, Isabelle, porque vai justamente na estrutura financeira da quadrilha, né? Aquele que fomenta esse tipo de ação, aquele que patrocina esse tipo de ação. Assim você consegue desestimular que outros comerciantes façam ou ajam da mesma forma que esse bandido, vagabundo aí, que foi preso pelo doutor Ângelo Lage, né? Uma ação precisa, uma ação muito bem desempenhada, investigação que é longa, demorada, Sim. difícil e feita por uma delegacia distrital da Baixada, né? Uma delegacia com pouca estrutura. Isso demonstra todo o empenho e todo o comprometimento da equipe do Dr. Ângelo Lage. Doutor Ângelo, e a gente está vendo nas imagens aqui, ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, né, doutor? É verdade, esse receptador, atravessador, ele levava uma vida realmente, aparentemente, sob qualquer suspeita, né? Ele se vendia como comerciante, uma pessoa que exercia uma atividade ilícita, sendo que, na verdade, ele era um grande atravessador de cargas roubadas e, com o proveito desse crime, ele costumava viajar e ostentava nas redes sociais.
obrigada, doutor. Parabéns. Essa imagem aí, vê se o seu policial também, porque toma-lhe uma portada no meio da testa ali. É isso que eu tava... Meu Deus, desde o começo vocês não viram, homem não vê essas coisas. Mas o policial ali tomou-lhe uma portada no meio da testa na imagem que a gente vê aqui. Obrigada, doutor Ângelo, muito obrigada. Sexta-feira eu estive aí, doutor Ângelo, falando comigo, todos os delegados, a gente relembrando, porque é a turma mais antiga, não é que eu sou antiga, não. Quando você era tira, eu também não venho com essa... Entendi, a turma mais antiga. Muitos delegados. Deu uma escorregada, turma mais antiga. Conta como é que eu não sei. Tranquilo que o mais antigo aqui sou eu. Sou o mais velho dos dois. Siga em frente. Obrigada, doutor Ângelo. Muita gente querida da polícia lá, tá? Olha só, a Polícia Militar fez uma operação no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Na semana passada, traficantes rivais tentaram invadir a comunidade. Quem conta pra gente... Cortou a câmera. Ah, eu tô enquadrada errado. É Jackson Silva. Rodou. Policiais militares entraram no Morro dos Macacos por volta das 6 horas da manhã. Homens do Grupamento de Intervenções Táticas seguiram para os pontos mais críticos da comunidade de Vila Isabel, na zona norte do Rio. No meio do caminho, uma surpresa. Um muro de proteção com vários buracos para colocar o armamento. A comunidade tem uma unidade de polícia pacificadora, mas os confrontos nunca terminaram. Por prevenção, eles colocaram uma casa-mata. Normalmente é usada por traficantes, mas dessa vez foi construída pelos PMs para proteger a base da UPP. É daqui que eles se protegem durante os ataques dos criminosos. Na operação desta segunda-feira, um veículo blindado deu apoio à ação. O clima no morro é de aparente tranquilidade. Durante a ação, não houve confronto. Os moradores circulam normalmente, mas aqui ninguém quer falar sobre a guerra entre os bandidos. Na semana passada, os moradores ficaram no meio do tiroteio entre os traficantes. Bandidos rivais do Morro São João, que fica ao lado dos macacos, tentaram invadir a comunidade. O Morro dos Macacos está com um patrulhamento reforçado por tempo indeterminado. A guerra que a gente mostrou que já até afetou o comércio naquela região. Agora, a guerra ali no Morro dos Macacos, não que um tráfico seja mais inofensivo do que o outro, mas a gente sabe, a gente tem um histórico ali dessa guerra de traficantes, de mortos, de uma população em guerra de mais de 2, 3 semanas. A gente lembra da mais emblemática, quando caiu o helicóptero da PM, doutor Marcos, em que assim, sim, os caras... Foi 2009? Foi. Em que os caras trocavam tiro entre eles, que eu me lembro, seja qual for a hora do dia. A gente entrava com a polícia, a gente saía com a polícia e os caras estavam entre eles fazendo a guerra. Qual é a diferença dessa que a gente vê hoje, que é pontual, mais ou menos, mas que a gente está acompanhando com atenção, daquela que a gente vivia, por exemplo, em 2009? Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. É disputa de território e da mesma facção, das mesmas facções e das mesmas localidades, né? O São João... contra ali o Macaco, Encontro, enfim, essa guerra já dura décadas, né? O que eu disse, Isabelle disse em relação ao VT de São Gonçalo, se aplica também a esse VT, é o problema do Rio de Janeiro, essa disputa de território que gera uma demanda gigantesca por armas, por munição e, por consequência, por dinheiro, né? Por parte dessas quadrilhas, para financiar toda essa guerra. Então a gente precisa fazer uma atuação precisa em relação a isso, né? E está sendo feito, Isabelle, só que demora. A gente não vem aqui falar igual falava-se há bem pouco tempo atrás que milagre não existe, né, gente? Não existe. Vai demorar, a gente viu que tentaram botar milagre. Já está sendo feito. Algum resultado já virá esse ano em relação a isso que a gente está falando. Resultados contundentes, mas é uma ação que é feita fora dos holofotes. Só que é uma ação que gera resultados perenes, gera resultados contundentes e que vai dar um grande baque nessas organizações criminosas. E como, assim, só para a gente reforçar aqui, agora a gente falou numa Grande Tijuca, em que a gente viu uma esperança muito grande e agora minar, né, professor? E diante disso, voltar a estaca zero, senão mais buraco, né? E a gente vê ali, por exemplo, você falou no comércio, né, na queda da atividade comercial. Queda da atividade comercial é igual à queda do emprego, é a queda do aluguel, é a queda E aí gera mais o quê? Desvalorização do patrimônio, gerando mais violência num ciclo vicioso que a gente tem confiança de que vai acabar no Rio de Janeiro. Com essa esperança a gente tem que viver, senão a gente não abre os olhos todo dia não, né? Cremado o corpo da médica morta depois de uma tentativa de assalto no Maracanã. A polícia procura os culpados. Fábio Barreto conta pra gente. O velório de Daniele Vivian Mideal Asmar de Almeida
aconteceu no cemitério do Caju, na Zona Norte. O corpo foi cremado. Daniele era médica e tinha 51 anos. A cerimônia foi acompanhada por familiares e amigos consternados com a brutalidade da morte de Vivian. Ela foi baleada, dirigindo seu carro, indo para o trabalho, após fugir de um assalto às 7h20 da manhã, no bairro do Maracanã, na rua Moraes e Silva. A vítima tentou dirigir em busca de socorro, perdeu os sentidos e o controle do carro, que já sem direção, na rua General Canabarro, subiu a calçada, destruiu o hidrante e bateu numa árvore, atropelando 3 pessoas que ficaram feridas. Nas imagens, o carro da médica aparece passando pela rua até parar no semáforo. Atrás dela estão outros motoristas. De repente, a médica acelera e as pessoas correm. É possível ver os bandidos entrando num outro carro logo atrás. Os investigadores agora querem saber se uma história contada por um engenheiro tem ligação ou não com o assassinato envolvendo a médica. A polícia estuda essa possibilidade. Isso porque ele contou em depoimento que momentos antes da vítima ser morta, ele parou o carro exatamente aqui, no mesmo sinal onde a médica tinha parado. Foi quando um rapaz armado tentou roubar o carro que estava à sua frente. O motorista deu uma arrancada e acabou escapando. Foi quando o ladrão veio na sua direção. O bandido segurava uma pistola e mandou que o engenheiro e o filho saíssem do carro, que foi levado pelo assaltante. O local é o mesmo onde no ano passado um motorista de aplicativo morreu após ser baleado no peito depois de bandidos roubarem seu carro. O Portal dos Procurados, através do Disque Denúncia, divulgou um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios a identificar e prender os responsáveis. Olha só, urgente, ao vivo com Pauline, que tem informações. Nesse momento, uma confusão na RJ 106. A gente tem as imagens aí. Pauline, o que está acontecendo? Manifestantes fecharam a rodovia agora, neste momento, Isabelle. Eles queimaram vários objetos, pneus, papelão, também algumas caixas de madeira. O trânsito está impedido ali naquela região. Nos vídeos é possível ver, por exemplo, ônibus parados. Aqui a gente também, a questão dos carros, alguns voltam na contramão para tentar evitar o bloqueio. Informações preliminares dão conta de que teria havido um confronto com a polícia militar e alguns criminosos. A polícia diz que a pessoa que faleceu durante esse confronto seria um suspeito, já os moradores dizem que é um trabalhador, então por isso essa manifestação na RJ 106. Quem puder deve evitar o local, porque realmente existe essa interdição com objetos incendiados. O batalhão de polícia rodoviária acaba de chegar ao local para tentar então tirar essas pessoas dos manifestantes. Mas a informação preliminar é essa: uma operação em uma pessoa morta, suspeita ou trabalhador. A gente está vendo imagens aqui, doutor Marcos está me mandando desde o começo. São essas imagens que você me mandou, doutor Marcos? Olha só, aqui a gente tem... Bota aqui para mim, por favor, Vitinho. Essas são imagens do momento disso que a Pauline está narrando, é o que está aqui no meu celular. É o que está acontecendo nesse momento na RJ 106. São essas manifestações. A gente viu nos vídeos que você me mostrou ali, doutor Marcos, tem gente jogando pneu no meio da pista. A gente está acompanhando. Essa que a Pauline falou agora, né? Isso que está acontecendo por lá. A Polícia Militar está acompanhando de perto pelo que a gente viu nos vídeos. Fala aí, doutor Marcos, que eu vou ver os outros vídeos aqui. Na altura ali do Rio do Ouro, Isabelle, deve ser nas proximidades da favela da Linha, da comunidade da Linha ali. Segundo as primeiras informações, houve um confronto e nesse confronto houve uma morte. Os moradores alegam que é morador, que é trabalhador. Os policiais alegam que estava em atitude suspeita, que seria um suspeito e teria repelido a injusta agressão por parte desse indivíduo. Independentemente, Isabel, do que tenha ocorrido, acho que não se justifica você tacar fogo numa rodovia e impedir o ir e vir das pessoas, principalmente em horário comercial, né, Isabel? Eu estou vendo aqui as imagens que você me mandou, tem uns palavrões, não dá para eu botar aqui, mas a gente está vendo, quem puder evitar, olha só a situação nesse vídeo que você acabou de mandando, ó, pessoas voltando na contramão, que já passou, quem puder evitar aí, por favor, porque a situação está complicada. Vamos liberar a pista, gente, uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? A gente continua acompanhando, a Pauline entra qualquer informação. A Polícia Civil me concedeu a honra de ganhar a medalha da amizade. O Daniel Penafirme acompanhou a cerimônia que foi na sexta-feira. Veja. A cerimônia em celebração aos 211 anos da Polícia Civil do Rio de Janeiro aconteceu na própria cidade da polícia, no Jacaré.
A solenidade contou com a presença de personalidades e autoridades, como o governador do estado, Wilson Witzel, e o secretário de Estado de Polícia Civil, Marcos Vinícius de Almeida Braga. Durante o evento, foi entregue a Medalha à Amizade, honraria concedida às pessoas físicas ou jurídicas que se destacaram por relevantes serviços prestados à Polícia Civil nos últimos 12 meses. E uma das personalidades agraciadas com a medalha de amiga, no caso da Polícia Civil, é ela, nossa amiga também, Isabelle Benito. Primeiro mostra a medalha aí para todo mundo. A gente, quando ganha um presente, mostra para os amigos. Olha lá. E olha só, que honra, né? Agora eu sou comendadora da Polícia Civil, é isso? Pode me chamar de comendadora? Então, comendadora, como é que tá o coraçãozinho e esse sentimento de receber essa medalha? Olha, eu fiquei muito feliz, muito honrada, principalmente porque a gente sabe, são 211 anos de história de uma instituição que defende o povo carioca, esse povo que precisa bastante. E tendo os meus parceiros delegados comentando há tantos anos no SBT Rio, a gente sabe também o outro lado da história. Então, estou muito honrada de ser amiga da Polícia Civil, agora com medalha e tudo. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada. Doutor Marcos, você que está representando a Polícia Civil nesse momento aqui, essa parceria que eu tenho, que vocês me ensinam todos os dias, não só pelo coleguismo, pela parceria que vocês fazem aqui comigo. O SBT Rio são quase 6 anos com a presença da Polícia Civil, tecnicamente. A gente acabou fazendo modelo que a gente fica feliz que os outros copiam, não é não? A gente fica feliz. Sim, a gente fica feliz, mas é porque está dando certo, né? Quer dizer que foi uma boa ideia. Isabelle, foi uma comenda, uma homenagem muito justa feita a você, né? Agradecer ao Dr. Fábio Baruch, a gente fez um pedido ao Dr. Fábio Baruch e ele fez essa indicação. Dentre todos os homenageados, acho que dessa vez, e não é porque eu sou amigo do atual secretário que eu estou falando isso, é porque realmente eu acho que dessa vez houve uma escolha muito boa, né? Uma escolha muito coerente das pessoas que deveriam ser homenageadas pela Polícia Civil. Né? Uma do ramo da imprensa, que foi a Isabelle Benito, pessoas do Poder Judiciário que são parceiras, são companheiras da Polícia Civil, né? Juízes que atuam no plantão, deferindo medidas cautelares importantes, não para a Polícia Civil, mas para a sociedade fluminense, membros do Ministério Público, muito importantes, que caminham junto com a Polícia Civil, tentando melhorar a segurança pública do Rio de Janeiro, e também pessoas do Poder Executivo e do Poder Legislativo, né? O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André Siciliano, pessoas do Poder Executivo, do Secretariado, secretário da Casa Civil, enfim, vários homenageados, todos eles parceiros da Polícia Civil. E o doutor Marcos Vinícius levantou na hora e falou, essa merece. Então um beijo especial para você, secretário. Eu vi, viu? Eu vi. A gente vai para o rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já! Estamos de volta, estamos juntos. Beijo em 1 segundo, professor. A comunidade, né? Flamengo aí realmente bombando, 61 mil pessoas no Maracanã. Meu abraço para a nação rubro-negra. Para quem é lanterna, não vai mandar beijo para ninguém, Brasileirão. Beijo para quem, doutor Marcos? Eita, falei e sai correndo. Vou mandar um beijo pro Sidão. Beijo, Sidão. Ai, coitado do Sidão. Coitado, que fala de mimimi. Isso é futebol. Do jogo, rapaz. Ai, futebol. Não, teve uma polêmica lá. Cadê o Vou te falar, ainda não foi culpa dele, não. Aquele esquema 3, 4... Pô,